ao 8º episódio do Agenda Cast. Interrompemos a nossa programação referente à série do Progestão para um marco muito importante, que é a comemoração dos 31 anos da Agenda Assessoria. Isso mesmo, estamos em festa. E para comemorar em grande estilo, estamos aqui hoje com uma figura que personifica toda a visão e paixão que impulsionou a Agenda Assessoria ao longo desses anos. Ele, que é o arquiteto dessa jornada de sucesso, o líder visionário que transformou desafios em oportunidades. Com sua experiência, sabedoria, garra, determinação, ele moldou não só uma empresa, mas um legado. Eu estou falando do CEO e fundador da Agenda Assessoria, Edson Jacinto da Silva. Senhor Edson, bem-vindo à Agenda Cast. É uma satisfação tê-lo conosco. E gostaria já de deixá-lo à vontade para se apresentar e falar um pouquinho da sua trajetória e introdução no mundo da RPPS. Obrigado, Hélida, pela oportunidade. Quero, inclusive, primeiramente, parabenizar a sua iniciativa de criar dentro da nossa organização esse podcast. Eu acho que tem sido de grande utilidade para todos os gestores de RPPS do nosso Brasil afora, muito carente por informações, né? Eu sou o Edson Jacinto da Silva, com formação em economia, e iniciei minha vida laboral, fui introduzido no serviço público através de um trabalho feito na Prefeitura de Cuiabá. Por 8 anos fui servidor público da Prefeitura de Cuiabá, e aí depois eu passei a consultar alguns outros órgãos públicos aqui do estado de Mato Grosso, passei pela Câmara Municipal de Jangada, e foi exatamente durante a elaboração das leis orgânicas dos municípios, isso em 1990, e ali na assessoria da elaboração da lei orgânica do município de Jangada, ali eu encontrei um dispositivo da seção dos servidores públicos, onde tinha lá um artigo: o município manterá plano próprio de previdência e assistência, podendo efetuar desconto para custeio e manutenção deste. Na hora, eu pensei aquilo ali, né? Teve um estalo. Tive um estalo. Eu falei, poxa, será um pequeno INSS dentro de cada prefeitura. Então eu falei, olha, eu vou guardar isso aqui comigo, né? E assim, depois de Jangada, eu fui convidado a assessorar uma outra prefeitura do norte do estado, Peixoto de Azevedo, mas naquela época não tinha nem internet, não tinha celular, não tinha nada disso, né? Então eu fui convidado para ir para Peixoto de Azevedo, e lá, por um acaso, o prefeito me indagou e perguntou: você conhece sobre Previdência Municipal? Eu tive numa reunião em Cuiabá, na Associação Mato Grossense dos Municípios, e me falaram de uma Previdência Municipal. E isso me despertou e lembrei daquela consultoria que eu estava fazendo na Câmara de Jangada, onde tinha lá aquele dispositivo. Na hora, eu repliquei para o prefeito: vamos ver se isso tem previsão na nossa lei orgânica aqui do município de Peixoto. E aí nós fomos procurar, era coincidentemente muito próximo os artigos, porque as leis orgânicas aqui do Mato Grosso originaram de um material didático produzido pelo professor Mário Godoy, grande administrativista brasileiro, e ele trouxe, e cada município fez as suas adaptações nas suas leis orgânicas. E lá no caso em Peixoto de Azevedo, quando eu fui no artigo, estava lá também a obrigação do município de criar a própria previdência dos servidores públicos do município. Eu falei, está aqui, prefeito, tem condições de criar sim, a lei orgânica está mandando criar a sua previdência própria, e vamos trabalhar com isso. Aí o prefeito perguntou: você sabe mexer com isso? Eu falei, olha, vamos aprender junto agora. E a partir daí iniciamos a estudar o tema, aí que eu fui introduzido realmente no tema Previdência Social do Servidor Público. Nós criamos lá na região, Peixoto de Azevedo, Matupá e Guarantã, o primeiro e único Instituto Intermunicipal de Previdência Social criado no Brasil, né, que depois, com a legislação futura, veio até a proibir a criação de consórcios. Mas foi aí que nós iniciamos a nossa vida
laboral nesse mundo dos RPPS. E como tudo começou? Qual foi a virada de chave para o senhor abrir a empresa? Então, nós criamos esse instituto lá no norte do estado, contemplado com 3 municípios, e aí depois eu fui convidado pelo prefeito de Chapada, finado Pedrão, a vir implementar a Previdência de Chapada dos Guimarães, a Previserv, isso em 1993. Eu fui convidado, vim de Peixoto de Azevedo, criei a Previserv aqui em Chapada dos Guimarães, e o prefeito à época me convidou para dirigir a Previserv. E assim aconteceu. Eu voltei para Peixoto de Azevedo, pedi exoneração do meu cargo e vim para Chapada dos Guimarães, que era mais próximo da capital, e aqui aí nós iniciamos a tocar ali a Previserv de Chapada dos Guimarães. E aí, em seguida, apareceu outro prefeito pedindo para o prefeito de Chapada informação sobre a Previdência. E assim que começou. Em seguida veio outro município, mais um município, tinha 4 municípios. Aí eu já percebi que não tinha condições mais de continuar trabalhando só no município de Chapada, e o próprio prefeito, reconhecendo isso, o prefeito sugeriu: Edson, vai e cria o seu escritório, que eu quero ter o orgulho de ser o seu primeiro cliente. E assim foi que nasceu a Agenda Assessoria. Isso final de 93, começo de 94, nós viemos para Cuiabá para iniciar a organização Agenda Assessoria. E qual foi o insight de colocar esse nome, Agenda Assessoria, que é tão conhecido hoje no segmento e no mercado? Qual que foi, assim, a motivação para o nome? Pois é, você não vai acreditar, né? Mas naquela época não tinha nem celular, nem muito computador, tinha poucos computadores, isso estou falando de 93, começo de 94, mas todo executivo, seja executivo, gerente de banco, ou qualquer secretário de prefeitura, carregava uma agenda debaixo do braço. Então, se você queria ser alguém naquela época, você tinha que ter uma agenda para você se organizar todas as anotações, os compromissos. Bom, eu pensei, né? O nome da minha empresa vai ser Agenda Assessoria. E aí eu até brincava e falava: marque aí seu próximo compromisso na agenda. Aí o prefeito dava risada: Agenda Assessoria, né? E assim foi que nasceu e surgiu a ideia de colocar o nome de Agenda Assessoria. Para abrir uma empresa e atribuir um nome tem que ter criatividade. O senhor foi muito criativo em pensar nessa estratégia, marcar o próximo compromisso na agenda. E aí a agenda, nós estamos aqui à disposição para receber, né, todo e qualquer cliente. E é sempre uma satisfação recebê-los em nossa casa. Falando nisso, Sr. Edson, por que exatamente hoje, dia 1º de abril, que comemora-se os 31 anos de Agenda Assessoria? Legal a pergunta, Elda, porque dia 1º de abril sempre é o dia da mentira, né? E a agenda não é uma mentira, é uma verdade inconteste. E naquela época, 94, né, para você criar uma empresa no Brasil, era você preparava ali a papelada num contador, dava entrada na junta comercial, e isso demorava até registrar na junta, sair, na época era, se eu não me engano, não era CNPJ, era o CGC, Cadastro Geral de Contribuinte, era algo nesse sentido, não estou me recordando direito, mas era algo nesse sentido. Então nós iniciamos a papelada em janeiro e veio sair o nosso registro em 1º de abril de 1994. Marquem essa data na agenda. Criada a Agenda Assessoria, os primeiros anos, quais foram os maiores desafios e aprendizados nesse período? Bem, o grande desafio para a época, 1994, o grande desafio do pequeno empreendedor no Brasil, eu acho que continua sendo o desafio de hoje. Um pequeno empreendedor sem capital de giro, sem herança, apenas com conhecimento na cabeça, como é que cresce? Então tinha que ter muita criatividade. A gente foi produzindo devagarinho, é aquela velha história, né, de o ano que vem será melhor, o ano que vem será melhor. E cada ano que passava era difícil,
porque você não tinha lá para um banco fazer um empréstimo para você tocar qualquer coisa, equipar, comprar equipamentos mais modernos, ou coisa nesse sentido, você tinha que ter avalista, ou você tinha que ter um cadastro, você tinha que ter casa, terreno, qualquer coisa nesse sentido, né? Não era como é hoje. Hoje são um pouco mais facilitadas as coisas, né? E aí o grande desafio foi não fechar no primeiro ano. E, de repente, passou o 5º ano. Então, de fato, é muito difícil, é muito desafiador. Eu costumo dizer o seguinte, que eu fui aquele empresário que vendia o almoço para comer a janta. Todos os dias, e ano a fio, a gente sempre fechava cada exercício, sempre no vermelho. Mas no ano que vem vai ser melhor, porque a gente acabava que fechava mais um ano. No serviço público não é fácil você fechar um negócio, porque você depende de processos licitatórios, e aí você, às vezes, quando consegue ganhar uma licitação, aí ainda é demorado para sair contrato, isso vai ser implementado aí depois de que você vai começar a receber. Então, essa dificuldade para quem trabalha no serviço público, ela é clara e só serve para os fortes. Muito bem. E para continuar com esse ritmo que o senhor colocou, de motivação, automotivado, empreendedorismo, essa resiliência, essa força, a que o senhor atribui tanta força que o senhor teve durante todos esses anos para passar por esses desafios? A própria necessidade, né, Elda? A gente percebia que o assunto era um assunto que valia muito a pena a gente especializar nisso. O senhor já enxergava o potencial? Enxergava o potencial disso, porque aqui no meu Mato Grosso mesmo, era 1 ou 2 regimes de previdência. Os municípios maiores, tinha Várzea Grande já tinha regime de previdência, né? E o Brasil afora totalmente cru nesse assunto, né? Então a gente começou a andar motivado pela esperança de que cada prefeitura realmente iria optar pelo seu regime próprio de previdência social, porque numa comparação que a gente tinha à época e temos hoje, né, o regime próprio ele custava mais barato a nível de encargos sociais para os entes da federação, e com isso a gente, com essa esperança, com esses dados na mão, nós passamos a migrar para o Brasil afora para ver se a gente conseguia vencer. Neste caso, não é a esperança a última que morre, a esperança nunca morre. Né? A esperança nunca morre, muito bem. Que acredita no negócio. Né? Exatamente. Passado isso, Sr. Edson, quais foram os marcos, os principais marcos na trajetória da Agenda Assessoria? Elda, eu tenho comigo, assim, que dá para registrar alguns marcos. O primeiro deles foi com a chegada da Lei 9.717, de 98. A lei veio com um grande desafio, trouxe um monte de regulatórios. Então ficou melhor para você criar um regime próprio com os regulatórios em vigor. Perfeito? Então, para mim, a Lei 9.717 foi o grande marco da história de RPPS e da empresa, né? Porque a partir da Lei 9.717, ela trouxe que cada município ou governo, para criar o seu regime próprio de previdência, deveria fazer uma avaliação atuarial inicial e uma reavaliação anual. Então foi quando realmente na vida da empresa a coisa mudou um pouco, porque a partir dali já se tornou mais fácil você criar um regime de previdência com toda a técnica necessária, com cálculo atuarial bem elaborado, elaborado por um atuário, ou seja, todo o regulatório, o que podia ser feito, o que não podia ser feito, quem que era o beneficiário, quem que era o segurado, e assim, quais os benefícios que você podia prever. As alíquotas de contribuição, né, ali. Mas estava previsto na Lei 9.717 os benefícios que poderiam ser concedidos, porque anteriormente à lei, cada regime de previdência organizava da sua maneira. Tinha até auxílio noivado, auxílio família, auxílio de tudo quanto é tipo, auxílio funeral, e isso tudo sem a devida contribuição. Então, a partir da Lei 9.717,
é que ficou realmente estabelecido o regulatório para você organizar e botar para funcionar um regime próprio de previdência social dentro da lei, dentro da técnica. O outro marco, Hélida, do nosso ponto de vista, foi o decreto 3788/2001, que trouxe o CRP, Certificado de Regularidade Previdenciária. Ou seja, a partir do Certificado de Regularidade Previdenciária, do CRP, os municípios passaram a sentir a dor de organizar e não cumprir com todas as regras. Aí veio ali a penalidade, o município que não atendesse as regras regulatórias, normativas, ficaria sem o CRP, que não fizesse o devido repasse para o seu RPPS, ficava sem o CRP, e com isso, na nossa opinião, foi um grande marco, uma grande tacada do Ministério da Previdência em regulamentar essa área e deixar os prefeitos prontos, né, para, a partir daí, criar reservas para os seus RPPS para garantir os benefícios no futuro. Um outro grande marco, Hélida, que nós temos condições de registrar na vida da agenda assessoria, não dos RPPS de forma geral, foi um grande simpósio que a ABIPEM, a nossa instituição nacional de entidades de previdência estadual e municipal, realizou em Brasília no ano de 2004. A ABIPEM, inteligentemente, identificou e constatou que no Brasil tinha várias empresas que diziam que tinha software de gestão de previdência própria. E com isso ela organizou esse simpósio, em convênio em conjunto com o Ministério da Previdência, para conhecer essas ferramentas. Se eu não me engano, na época foi convidado 37 empresas, 22 responderam o questionário e 12 foram convidadas para participar desse simpósio, ou seja, apresentar os seus produtos lá em Brasília para um jurado de gestores de RPPS de todo o Brasil. A agenda esteve lá, fez a sua apresentação no terceiro dia de simpósio e, por incrível que pareça, a agenda assessoria de Cuiabá, Mato Grosso, sagrou-se vencedora do simpósio como a empresa que possuía a ferramenta com maior aderência para os regimes próprios de previdência social. E com isso foi um grande marco na vida da agenda, porque a partir daí a gente tinha algo para falar e para oferecer para os regimes próprios de previdência social. Então a ABIPEM fez um convênio conosco, onde nós cedemos para a ABIPEM código-fonte dessa ferramenta, a ABIPEM cedia para os seus afiliados o código-fonte e nós fazíamos o trabalho de implantação, manutenção e funcionamento desse regime de previdência. Há de se registrar, que após esse simpósio é que nós conseguimos portas abertas nos grandes players do Brasil de RPPS. Ou seja, aí abriram as portas de capitais e de governos de estados para que nós pudéssemos apresentar a nossa ferramenta e assim a gente começou a ganhar escala a nível de Brasil com a nossa ferramenta que era na época o Cisprev. Nessa época, Sr. Edson, o Cisprev já era um sistema robusto. Mas conta para nós, como iniciou, como o software começou a fazer parte dessa trajetória. Houve algum momento que o senhor precisou pivotar? Fala um pouquinho para nós sobre isso. Muito bem. Falar disso para mim é um santo milagroso momento de prazer, né? Então, claro, nós disputamos lá, nós participamos, apresentamos para todo o Brasil a nossa ferramenta em 2004, mas a agenda já existia desde 94. 10 anos. 10 anos. Então, quando nós apresentamos lá, foi o Cisprev Web. Então, nós tínhamos antes disso o Cisprev, que foi o primeiro software na plataforma DOS, linguagem Clipper, e assim nós iniciamos.
Aí veio o Sysprev 2, que o nosso desenvolvedor conseguiu colocar o mouse no clipper. Aí veio o Sysprev 3, que conseguiu colocar a carinha do clipper colorido, né? E depois veio o Sysprev 4, foi quando a gente incrementou na ferramenta a folha de pagamento de benefício, que até então era um cadastro, um controle ali de benefício. E aí, de repente, nós inserimos a folha de pagamento de benefício. E depois veio, acho que vale a pena contar essa historinha, porque a gente estava no Sysprev 4 e nós chegamos no interior num cliente, e esse cliente era professor de matemática lá no interior, e ele falou: Edson, eu respeito demais o conhecimento de vocês na área de previdência, mas, cara, o software de vocês, aqui eu faço melhor. Por quê? Porque o negócio agora é o Windows. Puxa vida, eu voltei para trás com essa história de Windows na cabeça, né? Eu nem sabia direito o que era isso, tá? E aí, cheguei no nosso desenvolvedor e falei: cara, nós temos que fazer... Tem que evoluir para o Windows. Tem que evoluir para o Windows. E aí já o Sysprev 5 já saiu na plataforma Windows, e numa linguagem mais moderna, C#, né? E aí depois veio o Sysprev 6, já agregando mais funcionalidades, essa é a verdade. Aí Sysprev 7 passamos a ter controles de versionamento, né? Sysprev 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 e assim indo. Aí depois passamos para o Sysprev 9, que era uma ferramenta desenvolvida, lógico, em desktop, né? Mas com muitas funcionalidades, com simulação de benefícios, com folha de benefícios, já era um sistema muito robusto. E foi a partir do Sysprev 9 que a gente entendeu também que tinha que migrar agora a ferramenta para o sistema web, né? E aí nós iniciamos isso, foi em 2010, se eu não me engano, 2009, 2010, por aí, né? Aí de lá para cá nunca mais paramos de construir o Sysprev, é uma construção eterna, né? Exatamente, não é um software de prateleira, né? É um software que é customizado de acordo com a aderência de cada RPPS. Exatamente, você falou tudo que eu precisava ouvir. Não é um software de prateleira, é um software que você cria, na verdade é uma solução para cada cliente. Exatamente, cada cliente é uma solução. Cada cliente, ele às vezes vê a ferramenta, gosta da ferramenta, mas na hora que você vai implantar a ferramenta, aí ele vem com aquilo que ele gostaria que fosse customizado na ferramenta, então aí vira uma solução. Então, cada cliente, praticamente, nós mudamos para ter uma versão, né? Agora que nós estamos trabalhando novas ferramentas, que aí nós vamos ver se a gente sai um pouco dessa questão de versionamento. Sr. Edson, teve algum momento na história da agenda que o senhor sentiu a necessidade de pivotar, mudar o rumo, mudar a direção que a empresa estava tomando? Teve sim, né? Mas eu creio que o momento principal foi exatamente o simpósio realizado em Brasília, quando a agenda sagrou-se vencedora como a empresa que possuía a ferramenta com maior aderência aos RPPS. A partir daí, Elda, eu entendi que a agenda assessoria deveria investir mais em tecnologia, ou seja, nós tínhamos uma ferramenta com muito conhecimento embarcado, mas pouca tecnologia embarcada. Então, a partir daí, nós entendemos que era a grande pivotagem da empresa. Então, a gente deveria deixar de ser apenas consultores para estarmos presentes na vida tecnológica dos RPPS do nosso país. Um desafio muito grande, porque Cuiabá não é conhecido como um polo tecnológico no país. Como foi romper essa barreira, né, da localização, estando em Cuiabá e atuando também com tecnologia? Bem, eu como economista, se fosse aplicar a teoria da localização, certamente abrir uma empresa de tecnologia em Cuiabá, lá naquela época, né, não seria muito bem recomendado.
E isso nós sofremos realmente na pele, esse tipo de problema, né? Porque nós éramos uma empresa de Cuiabá, muito embora com muito conhecimento embarcado na ferramenta, mas a gente ainda sofria aquela questão, poxa, mas a empresa de Cuiabá, Mato Grosso, né? Por que é que não está sediada em São Paulo ou em Brasília? E eu fui recomendado, inclusive, por vários amigos, olha, Edson, por que você não muda para São Paulo? Você teria um desempenho melhor com a sua empresa no país todo, né? Tanto a nível de posição quanto a nível logístico. Sim, porque Cuiabá, para onde você for, é sempre 2 pernas de avião. Sempre conexão. Sempre conexão. E de São Paulo ou de Brasília você teria só uma conexão. Então, logística aí seria muito bom, né? Seria muito bem aplicado e sairíamos da localização de ser do interior do país, uma empresa que estaria querendo servir os grandes centros de tecnologia do país, né? Mas graças a Deus não precisou nada disso. Nós somos teimosos mesmo, ficamos aqui em Cuiabá e daqui de Cuiabá nós ganhamos o mercado brasileiro. Projeção para o país, né? Projeção para o país. Sr. Edson, qual o papel da equipe no sucesso da Agenda Assessoria? Como o senhor trabalhou para ter uma equipe para tocar o negócio? Porque é difícil tocar sozinho, né? Você abre uma empresa, começa sozinho, às vezes 1, 2, e chega um momento que precisa ter uma equipe. E nós chegamos num tamanho que a equipe é fundamental. Como o senhor chegou e como conseguiu formar essa equipe? É outro assunto que a gente gosta de falar muito, porque equipe é tudo. Então, num determinado momento da agenda, as pessoas só gostavam de falar comigo. O Edson ligava na empresa, o Edson tá aí? Não, quando ele chegar, pede para me ligar. E assim era. Então, não bastava eu ter ali um consultor do meu lado, um consultor bom, queriam falar com o Edson, né? Então o Edson era o cara. Mas eu fiz um estudo de pesquisa e percebi que o meu nome era mais forte que o nome da empresa. Então, a partir daí, eu fui orientado a fortalecer o grupo, fortalecer a empresa. A marca, né? A Agenda Assessoria. A marca, exatamente. E foi a partir daí que eu comecei realmente a criar equipe. Para criar a equipe, eu fui buscando dentro do meu grupo de colaboradores aqueles que eram viga mestra no meu negócio. E aí, entusiasmado com um livro que eu tinha acabado de ler, que é O Sonho Grande, do Jorge Paulo Lema, do Banco Garantia, né? Então, ali eles criaram a figura do sócio, do associado, e eu tinha que fazer algo novo para dentro do meu negócio. E, iluminado naquele livro, né, eu busquei esse tipo de decisão. Então, eu convidei para dentro do nosso contrato social alguns colaboradores. No primeiro momento foram 4 colaboradores. E aí depois eu criei também a figura do associado, que não era sócio, era associado. Inclusive você chegou de ser uma associada da Agenda Assessoria. Fui associada, fui contemplada e muito feliz. E depois virou sócia. Depois virou sócia da Agenda Assessoria. Então, para ter equipe, eu entendia que essa equipe tinha que ter segurança. E a segurança, eu entendi à época, que deveria estar dentro do contrato social, tendo direitos e deveres. Então, foi assim que nós conseguimos ter uma equipe longeva, uma equipe que já está conosco há muito tempo, um grupo que para cada área tem muita especialização, na área nossa de vendas, do comercial, na área técnica que você ocupa a diretoria, na área de serviços terceirizados que o Dr. Carlos ocupa a diretoria, né? E para cada área, sem faltar com o nome de ninguém aqui, mas para cada área nós temos um grande especialista do tema dentro. Então isso nos deixa com muito orgulho, né,
de hoje entender que a nossa equipe, inclusive, é muito melhor que eu. E é para isso que cada empreendedor precisa trabalhar, para ter uma equipe que supere você. E isso é importante, que aquilo que eu fiz lá atrás, agora é a equipe que vai fazendo daqui para frente. E nós vamos parando um pouco mais na gestão do negócio e deixando a equipe que está preparada, que tem o conhecimento aflorado aí na cabeça, essa equipe que vai levando hoje o objetivo da Agenda Assessoria em existir. E como o senhor conseguiu transferir para a equipe esse conhecimento? Porque o senhor é um grande conhecedor da matéria, do tema, tem a paixão pelo tema na veia, e isso é o que diferencia. E o senhor conseguiu fazer com que a equipe também tivesse a mesma paixão, o mesmo desempenho e a busca por conhecimento. Porque nós dizemos sempre que o diferencial da Agenda Assessoria é o conhecimento que nos move. Nós respiramos RPPS 24 horas, toda a nossa equipe. E o senhor conseguiu fazer tudo isso. Já parabenizo, porque é um grande desafio, ao mesmo tempo que eu tenho a curiosidade de saber como que o senhor conseguiu chegar nesse ponto. Sem medo de ser feliz, né, Elda? Porque quem compartilha conhecimento não diminui o conhecimento, só cresce o conhecimento. Então a gente não tem que ter medo de compartilhar o conhecimento. E a minha equipe sabe muito bem disso, né? Cada um dos meus consultores carregava uma pastinha de arquivo com todas as portarias, decreto, orientação normativa, tudo era grossa, Federal. Era grossa, né? Constituição Federal, cada um tinha um livrinho daquele da Constituição Federal, porque naquele tempo é que eu falo, não existia o mundo digital, né? Era tudo na mão. Tudo impresso. Tudo impresso. E aí a gente fazia grandes rodadas, né? De debates, de discussão. Cada portaria nova que nascia no Ministério da Previdência, na Secretaria de Previdência, nós reuníamos o grupo, discutíamos, tirávamos ali o melhor da interpretação daquele documento. E isso, o meu grupo, a minha equipe, veio seguindo. Eu acho que isso é que é o mais interessante do negócio. Eu consegui transferir esse conhecimento, a forma de pesquisar, e hoje, claro, com a facilidade do mundo digital, então aí ficou muito mais fácil hoje você fazer uma pesquisa. Mas naquele tempo ainda era no blocozinho de arquivo ali, tudo ali dentro e tudo marcadinho. A minha Constituição era igual a Bíblia que o meu pai carregava, né? A Bíblia que o meu pai carregava era todo marcadinho, com marca-texto, verso por verso. Então era uma Bíblia toda pintadinha. Os destaques. A minha Constituição, tudo que existia dentro da Constituição, de servidor público e de previdência social dentro da Constituição, tudo era marcadinho com marca-texto, né? E por incrível que pareça, ainda eu tenho essa Constituição guardada, né, comigo. É uma relíquia, toda marcadinha, com marca-texto, toda pintadinha. É uma riqueza, viu, essa Constituição do Sr. Edson. Qualquer um queria ter acesso. O Sr. Edson, conhecendo muito do tema, ele sempre foi muito exigente com o software. Fazer com que o software traduzisse aquilo que estava na legislação para automação no RPPS, para o software rodar. O Sr. Edson chegou de conduzir grandes comitês de reestruturação do sistema, debates, às vezes traziam a funcionalidade do Sr. Edson, não, dá para ser melhor, vamos por aqui, e sempre conduziu dessa forma. Era o EDS. Exatamente, tinha o comitê que estava lá o chamado EDS, já sabíamos que era prioridade zero, porque era sigla remetendo à diretoria do Sr. Edson. E entrando no assunto, Sr. Edson, conta para nós como que a Agenda Assessoria evoluiu tecnologicamente, quais são as tendências tecnológicas e as inovações para o futuro a nível de tecnologia. Bem, Ed, olha aí que pergunta em boa hora, né? Acabamos de falar de equipe, de grande equipe. Então, o que a gente faz quando a gente joga com a equipe? A gente tem que passar a bola também para o outro fazer gol, né? Então aqui eu vou lhe entrevistar
o que realmente a empresa está fazendo com a inovação, com a tecnologia nos dias de hoje. E você, como a nossa diretora técnica e responsável por isso tudo, acho que vai responder melhor que eu. Ok, eu recebo esse passe, vamos fazer um trabalho em conjunto para fazermos gol e ganharmos a partida. Soredson comentou, nós temos o Sysprev Web, que é um software legado, já tem aí 25 anos, 25 anos no mercado. É um software que nós temos hoje, é um sistema, mas que acaba sendo vários sistemas. São 30 soluções, 30 fontes diferentes para cada cliente. E nós vimos a necessidade de evoluir o Sysprev Web, tanto para novas tecnologias e unificar em um único sistema, altamente parametrizável, com novas tecnologias, multibanco, para atender todos os nossos clientes. Eu coloco esse projeto como o carro-chefe a nível de inovação tecnológica, um sistema que virá para atender todos os clientes altamente parametrizável. Isso vai ser benéfico para a agenda e para os clientes, porque as atualizações elas serão para todas, né, todos os clientes, e a agenda atuar com um sistema único. Também teremos mais celeridade nas atuações, agilidade, as implementações de metodologias em um sistema único. Isso vai facilitar de forma fantástica. E a inteligência artificial está prevista aí? Inteligência artificial prevista, com certeza, o software que já virá com a inteligência artificial embarcada. Mas não só no Sysprev+, no Sysprev Web Legado, nós também já estamos atuando com inteligência artificial, Soredson. Porque as empresas hoje que não atuar com inteligência artificial, não incluir, ela ficará para trás. Já está para trás, né? Algumas empresas. E nós, como sendo empresa referência no ramo de RPPS, temos que ser também empresa que tenha referência em inteligência artificial para o RPPS. E no legado que nós já temos implementado é o ED, assistente virtual, com inteligência artificial, com todo o repositório de previdência, né, as legislações gerais e específicas para cada RPPS, porque diferencia as legislações, com o repositório para que o ED, com conhecimento, tire todas as dúvidas dos usuários em relação às regras previdenciárias e também sobre o funcionamento do sistema. O ED vai ensiná-los como utilizar o sistema e tirar todas as dúvidas. Por que ED, Elda? Uma bela pergunta. ED, uma homenagem a Edson, nosso CEO. Como eu comentei, o Sr. Edson ele possui um vasto conhecimento em RPPS, já atuou em grandes debates, inclusive no Ministério da Previdência, com grandes players, na própria empresa, conduziu-se muitos debates e possui um conhecimento vasto. E quando nós fizemos a enquete, abrimos a enquete aí na empresa sobre qual nome nosso assistente virtual deveria ter, foram vários nomes sugeridos, mas o vencedor foi o ED pela explicação. O Sr. Edson tem um grande conhecimento, atua aqui, conduz a agenda muito bem. Vamos levar o ED para cada RPPS. Vamos perenizar o ED, né? Exatamente, vamos levá-lo para cada RPPS para ele tirar as dúvidas lá no RPPS e também contribuir com o RPPS. E essa é a história do nome ED, assistente virtual, que em breve estará aí, né, em todos os clientes, atuando com conhecimento, tanto a nível previdenciário quanto do software. Temos ainda o Face Liveness, que nós já implementamos nas nossas soluções de empréstimo consignado e prova de vida, que é a solução antifraude, para detectar quem está realizando o procedimento. É ela mesmo, o reconhecimento de vida. E aí, quando ela faz a selfie, quando ela tira a selfie, faz os movimentos e tal, reconhece que não é um deepfake nem é foto da foto, garantindo assim a segurança na realização do procedimento. Temos ainda o Recognition, reconhecimento de documento, tanto na plataforma para prova de vida, censo previdenciário, empréstimo consignado, para reconhecimento do documento. O segurado sobe o documento e aí nós fazemos o cruzamento com a foto, com o documento oficial com foto, para garantir que aquela pessoa que está realizando o procedimento, ele faz o double check, né, com as fotos ali, garantindo segurança e agilidade na realização do processo de prova de vida e empréstimos consignados.
E estamos usando também IA para desenvolvimento das nossas soluções. Os nossos programadores já possuem ferramentas para o desenvolvimento, principalmente do front-end do sistema, para desenhar as telas. A inteligência artificial gera em questão de minutos, segundos, e cabe ao programador apenas adaptar as telas ao back, né, que nós temos do sistema, para estar bem configurado ali, bem acertado para a entrega das novas funcionalidades para os nossos clientes. E a Agenda Assessoria vem sempre evoluindo em tecnologia. O Sr. Edson contou lá atrás a evolução do Sysprev 5, 7, 9, depois web, e agora, por fim, vem o Sysprev+. E estamos em constante evolução, porque nós entendemos e sabemos que para nós continuarmos sendo referência no mercado e atuarmos sempre com inovação tecnológica, por isso que nós investimos em inovação, temos um time dedicado em inovação para que nós possamos sempre estar à frente e levar aos nossos clientes as melhores soluções. Viu, Hélida, como é que eu estava certo? Passando a bola para você para falar dos nossos movimentos de tecnologia acontecendo dentro da empresa? Parabéns, você está bem informada. Ah, que bom que eu consegui corresponder. Isso é trabalho em equipe. Isso é trabalho em equipe, é isso aí. Caminhando para o final do nosso podcast, eu deixo o senhor à vontade para uma mensagem aos nossos clientes, colaboradores e parceiros. Pena que estamos caminhando para o final, né, Hélida? Bate-papo legal, falando aqui sobre a nossa história, sobre a empresa. É sempre muito bom relembrar, né, Sr. Edson? Sobre a nossa evolução, isso é importante. Mas estamos chegando aí, comemorando os 31 aniversários da Agenda Assessoria. Uma vida. É uma história, metade da minha existência como ser humano eu dediquei a esse negócio nosso, a Agenda Assessoria. Então nós chegamos nesse 31º aniversário com muita esperança, com muita sabedoria para conduzir os nossos processos nos dias de hoje, envolvidos nesse mundo digitalizado, se adaptando perfeitamente a ele e trazendo aqui para os nossos clientes sempre as melhores opções das ferramentas de gestão do mercado. Nós gostaríamos de deixar aqui, nessas palavras finais, para os nossos clientes, a palavra confiança. Obrigado pela confiança. Para os nossos colaboradores, Hélida, eu gostaria de deixar a palavra lealdade. Muito obrigado pela lealdade de vocês com o nosso negócio. E para os nossos parceiros e fornecedores, a nossa gratidão, que realmente sem os nossos parceiros e fornecedores, a gente não seria uma empresa tão completa como somos. Não conseguiria entregar para o cliente o que nós entregamos. Exatamente. Então, acho que de nossa parte é isso. Estamos aqui em Cuiabá sempre à disposição de todos que nos procurem e gostaríamos de, ao 31º aniversário, de cantar um parabéns para você. Então é isso que nós merecemos, todo o grupo merece, um parabéns para você. Muito bom, Sr. Edson. Uma curiosidade, qual é o sentimento do senhor em chegar nesses 31 anos da Agenda Assessoria? Bom, isso não é decorado, né? Mas é o sentimento do dever cumprido. Porque você inicia uma empresa que você não planejou, que cresceu assim, tijolo a tijolo, degrau a degrau, passando todas as dificuldades de um pequeno empresário no nosso país, e chegamos a 31 anos de existência. É realmente um legado que, quando a gente olha para trás, é muita coisa feita, né? Muita coisa feita. Um legado que serve realmente, e nós vamos, a partir de agora, inclusive, passar a dedicar em escrever um livro dessa história toda, para que todos possam conhecer a história linda da Agenda Assessoria, dos grandes produtos que nós deixamos de legado para muitas gestões de RPPS aqui no nosso país. E uma curiosidade é que o Sr. Edson já tem o nome do livro. Sr. Edson, qual que é o nome do livro que o senhor pensou para escrever essa bela história?
A minha vida em agenda. Olha, tá vendo? Vai ser um diferencial. Tudo está conectado. O nome da agenda, toda a trajetória, agora a transcrição disso, um livro, para que as pessoas conheçam a história e se inspirem, porque geralmente uma história de sucesso, uma empresa de 31 anos, ela tem muito a ensinar e muitas lições aprendidas a repassar para pessoas que também querem empreender, sonham em empreender, sonham com esse propósito de vida. E o AgendaCast fica por aqui. Parabéns, Sr. Edson, pelos 31 anos. Louvo a Deus pela sua vida e peço que Ele continue te dando saúde e sabedoria para conduzir esse negócio. Aos colaboradores, gratidão pela contribuição ao longo dos anos. Cada um de vocês fazem parte dessa história. Parabéns por chegar até aqui, junto com a Agenda Assessoria. Rogo a Deus que todos nós possamos estar sempre unidos, atuando com foco em evoluir, crescer cada vez mais. Que Deus nos abençoe, nos dê paz, prosperidade para seguirmos essa jornada. E você que ainda não segue os nossos canais, siga-nos nas redes sociais, Agenda Assessoria no Instagram, Facebook, YouTube e AgendaCast RPPS no Spotify. Para nós, mais importante é conectar com vocês. Muito obrigada!